Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É um tema envolvido e polêmico. Vem com a gente. Fala pessoal, Wagner aqui, Paulo Roberto. Boa noite, gente. Pessoal, a gente vai trazer um tema aqui bem interessante, que eu acho que vai dar um conflito aí na cabeça de muitos. O que nós vamos trazer para o pessoal, Paulo? Então, Wagner, olha só que interessante, né? A gente tá sorrindo, pessoal, porque não é nada do que o pessoal está pensando. Por exemplo, eu não tenho nenhum tipo de qualificação espiritual para tratar esse tema, ok? Porque essa frase, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, normalmente a gente ouve ela onde? No meio espiritual. Exatamente. Né? Quando você vai na igreja, às vezes num culto, às vezes numa missa, às vezes numa reunião específica, a gente ouve essa frase. Só que o sentido aqui que a gente está querendo tratar é o seguinte: se você conhecer a verdade sobre o açúcar, você vai diminuir o consumo de açúcar. Se você conhecer a verdade sobre o sono, os efeitos que o sono tem no organismo do ser humano, os benefícios, você vai ter mais disciplina para poder dormir. Se você conhecer a verdade sobre alimento, que se você der comida pro teu corpo 20 vezes ao dia, você vai sentir fome 20 vezes ao dia. E é um acúmulo de energia, é uma energia que você não vai de repente usá-la. Então assim, ó, essa frase, gente, ela tem um sentido muito amplo. A gente quer deixar bem claro que a gente não está faltando com respeito com ninguém, a nenhuma divindade, a nenhuma parte espiritual, não é esse o conceito. Porém, eu afirmo, se você conhecer a verdade sobre a segurança do trabalho, a prevenção de acidentes, com certeza você será liberto. Você, empresário, profissional autônomo, profissional seletista, se você conhecer a verdade, você vai ser liberto. Pode ter certeza disso. Exatamente. E é um tema legal porque assim, quando a gente fala conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né, a gente fica focado nas questões de que, como o profissional, técnico de segurança, empresário, líder, gestor, vai tratar de forma direta as condutas gerenciadas dentro da sua empresa, né? Pois é. Então, tem 3 tópicos aqui que é legal a gente abordar, né, Paulo? Muito bom. Por exemplo, o primeiro tópico que a gente quer abordar, gente, é referente à lei. Não existe, legalmente, não existe hierarquia entre a segurança do trabalho e qualquer tipo de departamento ou qualquer pessoa ou função. Explico. Aonde que está a verdade nisso daí? Por exemplo, a conduta da nossa área segurança do trabalho tem previsão legal lá na NR4. Exatamente. O que o profissional de segurança tem que fazer, os registros, os riscos, condições de risco grave eminente, tem previsão inclusive de comunicação direta ao Ministério do Trabalho e Emprego. Exatamente. Tanto que algumas empresas, te cortando, o profissional de segurança é registrado, né, ele coloca a sua credencial e é responsável diretamente ao Ministério do Trabalho, ou seja, ele coloca o seu registro afirmando que ele faz parte e composição do SESMIT daquela empresa. É registrado isso daí. E o SESMIT, gente, o profissional da área de segurança, ele é o quê? Ele é um prestador de serviço público contratado por empresa privada. Exatamente. O salário dele, a subsistência financeira dele, é a área privada que custeia, que paga. Porém, a conduta dele já está prevista, prescrita em legislação federal. Então, essa é a primeira verdade, de forma resumida, que a gente quer entregar. Segunda verdade. Qual é a função da lei? Gente, a função da lei não é agradar. Não é esse o objetivo da lei. Quando surge uma lei, quando surge uma regra, Wagner, por coincidência, se o texto ele bater com o que você pensa, com o que você concorda, foi uma mera coincidência. Vou citar o exemplo do Covid. Você era a favor ou contra a vacina, Wagner? Por favor. Então aqui eu tenho uma linha. Quando surgiu a linha, a regra da vacina, automaticamente o Wagner já estava nela. Tá? O Paulo estava aqui embaixo.
Eu fui contra a vacina antes de ter o Covid, eu fui contra a vacina durante o Covid, eu tô falando coisa minha, tá, gente? Não quero estimular nada para ninguém, não. Eu demorei 11 dias para ficar em pé, quase embarquei, recuperei, fui contra o Covid, a vacina, depois que eu me recuperei, pergunta se eu tomei as vacinas, Wagner. Não tomou? Eu tomei todas. Teve que tomar. Eu tomei todas. Então, ou seja, existia a regra, existia a lei, eu estava fora. Para conviver em sociedade ou em determinado grupo, eu fui obrigado a ficar na linha da lei. Então, ou seja, não me agradou a obrigatoriedade, inclusive cada dose que eu tomei quase embarquei de novo, mas tomei todas, ok? Então, quando a gente, vamos voltar esse exemplo para dentro da área fabril, para dentro da empresa. Dentro da empresa é a mesma coisa. Então, às vezes tem regra, tem lei, qual que é a função? É deixar pessoas que concordam ou não concordam, todo mundo numa mesma linha de conduta. Justamente para que o mais fraco não fique o quê? Refém de quem é mais forte. Ou financeiramente, ou fisicamente, ou emocionalmente, ou o que seja. Então, qual que é a função da lei, gente? Regulação social. Regulamentação de conduta, justamente é o equilíbrio, independente se você concorda ou se você não concorda. Então essa é outra verdade que a gente gostaria de te entregar, ok? Lei, regra, procedimento, principalmente normas de segurança, não tem a função de te agradar. Você precisa de saber disso. Outra questão, para ter sucesso na parte de prevenção de acidentes, o envolvimento ele precisa ser o quê? 100%. A área de segurança, o tema de segurança do trabalho, ele está envolvido no emocional das pessoas, essa é uma verdade. Ele tem envolvimento direto com o tributo, tem envolvimento direto com a família e tem envolvimento direto com a sociedade na parte social. Então, essas são as 3 verdades que a gente gostaria de entregar para vocês hoje, ok? É isso aí, pessoal. São temas que a gente vai trazer para vocês aqui, para abrir um pouco a mente de vocês nas questões de liderança, gestão, empreendedorismo e que vem agregar aí um pouco para vocês. Legal, pessoal? Fiquem com Deus, até mais. Tchau. Em busca da verdade, gente. Obrigado.